Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Pode se assentar. Se alguém puder trazer água, copo aqui, eu acho que é o mesmo de manhã. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Eu queria dar, na verdade, dar continuidade no que eu ministrei na semana passada. E o Alan sempre fica me perguntando, e aí, qual que é a palavra, qual que é a palavra? E às vezes eu faço e não tenho tema. Aí eu coloquei um tema aí sugestivo, a bênção de ser uma bênção. É uma bênção ser uma bênção, não é? Fala a verdade. Quando uma pessoa fala assim, nossa, você é um homem abençoado, que bênção. Então, eu queria dar continuidade no que eu ministrei na semana passada, e porque nós estamos num período evangelístico, nós estamos num período de ganhar. Semana passada eu ministrei que em cima de todo evento precisa ser estabelecido um processo. Sem esse processo, o evento, que muitas vezes acontece nas nossas vidas, ele perde valor, se perde, simplesmente acaba. Então passamos por uma conferência poderosa, passamos por um jejum poderoso, 2 jejuns poderosos, e nós vamos dar continuidade nisso. Nunca se esqueça, nós começamos um jejum, qual que é? Movidos pelo Espírito. E nós temos uma palavra, o ano das portas abertas. Mas isso é um evento, quando você recebe a palavra é um evento, uma coisa que te impacta. Mas se não vir um processo para sustentar esse evento vai perder valor na sua vida e na minha vida. Por que muitos casamentos acabam? Quando você casa, vai lá na cerimônia, isso é um evento. Mas se seu casamento não entrar num processo de amadurecimento, acabou o casamento. Se não acaba, vira aquela Segunda Guerra Mundial dentro da sua casa. Quando você tem um filho, você pega o seu filho que acabou de nascer no colo, isso é um evento, uma coisa que marca. Mas se não vir um processo para como você lidar com o seu filho, cuidar, ensinar o seu filho a maneira de Deus, você vai perder o seu filho. E eu queria dar continuidade no que foi ministrado semana passada. Eu coloquei um versículo na semana passada, lá em João capítulo 15, se eu não me engano é verso 16. Coloca aí, eu acho que é isso, 15 verso 16. O que Jesus ele fala? Não foram, aqui isso mesmo, não fosse vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Interessante que muitas vezes nós achamos que nós escolhemos ao Senhor. Eu fui para o encontro e eu decidi aceitar a Jesus. Não, a palavra de Deus fala que na verdade quem nos escolheu foi Ele. Se você chegou num nível de você aceitar, você pode ter certeza, o Senhor morreu para que você o aceitasse. Mas na verdade, o caminho é inverso, Ele que te escolheu. Ele falou, eu vos escolhi e vos designei, para que vos deis frutos. Então, na verdade, o que significa essa palavra designar? Significa qualificar, significa nomear. O original dessa palavra designar significa substituto. Então, na verdade, o Senhor te colocou na posição dEle para substituí-lo, para você dar fruto. Então, nós fomos chamados para dar fruto. E quando você frutifica, você pode ter certeza, você é abençoado, as pessoas ao seu redor são abençoados, todos, inevitavelmente, todos vão ser abençoados, em todo momento. E nunca se esqueça disso, que independente do momento que você está passando, você é uma bênção. Porque tem pessoas que acham, eu não estou bem financeiramente como nas outras temporadas, aí a pessoa se acha que é uma pessoa indigna. Não é. O que você é uma bênção em qualquer momento da sua vida. Você pode estar no momento de adversidade, você pode estar no momento de crise, no momento de pressão, no momento de frustração, no momento às vezes de culpa, de condenação, no momento de luto, no momento de perda, no momento de fracasso, em qualquer tipo de momento, você é uma bênção. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Você é uma bênção. A palavra de Deus fala que Ele habita em você, Ele mora em você, Ele é um com você. Só isso te faz ser uma pessoa bem-sucedida. Som, 1, 2, 3, vocês estão mexendo aí? 1, 2, 3. Som. Então, aí vai ficar ruim aí agora. Som, 1, 2, 3. Vamos ali. Então, independente do que, nossa, mas aí vai ficar ruim demais. Ficou sozinho assim o som e... Som. Tá ruim não? Mexeu aí alguma coisa, foi sozinho? Aí fora tá bom, mas eu vou ficar surdo.
Amém. Então, tudo que você faz, meus irmãos, nada do que você faz é neutro. Pense nisso, nada do que você faz é neutro. Mas existem certas decisões que você toma, que você pode ter certeza, o próprio Deus vai te honrar. O próprio Deus vai te honrar. Tem momentos, às vezes, de dificuldade, de pressão, que muitas vezes a primeira coisa que vem à nossa cabeça, o que é? Se isolar. Eu tive um luto, eu vou me isolar. Eu tive uma perda, eu vou me isolar. Eu tive uma frustração, eu vou me isolar. Eu pequei, eu vou me isolar. Mas deixa eu te falar uma coisa para vocês. Lembre-se dessa frase: independente do que você está passando, independente se a questão emocional, física, financeira, social, independente do que você está passando, você sempre será instrumento de bênção na vida de uma pessoa. Você pode estar passando o pior momento da sua vida, mas você pode ter certeza, se você nunca se esquecer, você pode ter certeza, você vai ser instrumento de salvação, de libertação, de encorajamento na vida de alguma pessoa. E nós estamos aqui nós estamos caminhando aí num evento evangelístico, e nós precisamos de pessoas que entendam, eu fui designado pelo próprio Senhor para que eu dê fruto, e esse fruto permaneça. E Ele fala, assim, tudo que vocês pedir, o Pai vai conceder. Isso é poderoso, não é? Tem um contexto lá na Bíblia, eu não sei se você conhece Eliseu, da mulher sunamita. A palavra de Deus fala que Eliseu era um dos maiores profetas do Velho Testamento. E a palavra de Deus fala que toda vez que ele ia para a cidade, lá na Sula, eu não lembro o nome da cidade, e a palavra de Deus fala que ele se hospedava na casa de uma mulher que era muito rica, na casa de uma mulher não, de um casal que era muito rico, e tinha muito dinheiro. E a palavra de Deus fala que ele ficava constrangido em ficar lá, mas ele ficava, comia, dormia, depois ele viajava, e depois de meses ou anos não falava, ele voltava. E a palavra de Deus fala que esse casal, a mulher que tinha muito dinheiro, isso está em 2 Reis, capítulo 4, ela chegou e falou para o marido dela, olha, profeta aqui, esse homem de Deus, todas as vezes que ele passa na nossa cidade, ele vem tomar um cafezinho, depois dorme aqui no sofá da sala, não seria melhor nós fazermos um puxadinho para ele, fazermos um quarto para ele? E eles decidiram fazer um quarto para Eliseu. E o quarto, eu não sei se você sabe, o quarto na palavra de Deus fala de intimidade. E eles fizeram um quarto, colocaram muros falam de proteção. E eles falaram que dentro desse quarto, essa mulher, e olha, o Eliseu não sabia de nada. Ela colocou uma cama, colocou uma cadeira, colocou uma mesa e colocou um candeeiro. O que significa cama? Cama é lugar de descanso. O que significa mesa? Mesa é lugar de direção. Mesa, na verdade, mesa fala de vitória. O que fala sobre cadeira? Cadeira fala de honra, de autoridade. O que fala de candeeiro? Candeeiro fala do quê? A unção de Deus sobre a sua vida. Fala direção espiritual sobre a sua vida. Você percebe que aquela mulher, ela decidiu abençoar um homem de Deus, sem um homem ter pedido. E a palavra de Deus fala que Eliseu, ele voltou de uma viagem e foi lá para dormir, como ele sempre fazia. E quando ele chegou, dormiu, ele estava junto com o seu ajudante, Geazi, se eu não me engano. Ele ficou constrangido, porque ele chegou de uma viagem, meses ou anos depois, e ele se depara, a mulher fez um quarto para ele, com uma cama, com um sofá, com uma mesa, sabe, se tivesse hoje, não sei, uma televisão, e ele ficou tão constrangido, falou assim, eu preciso abençoar essa mulher, olha o que essa mulher fez por mim. E ele falou assim, Geazi, chama essa mulher que eu quero abençoá-la. E ele chamou a mulher que tinha muito dinheiro, falou assim, olha, o que você pedir eu vou conceder, eu sou amigo do rei, se você precisar do favor do rei, hoje eu vou intermediar e você vai ter um grande favor do rei sobre a sua vida. E a palavra de Deus que ela fala, foi impressionante, a mulher só falou assim, olha, eu não preciso de nada, tudo que eu tenho eu já estou satisfeito. E a palavra de Deus fala que Eliseu voltou para esse quarto que ela havia construído, mas ele ficou em crise, eu preciso abençoar essa mulher, eu preciso abençoar, e daí ele falava assim, Geazi, eu preciso abençoar essa mulher tal, e Geazi ele pega e ele fala, olha, essa mulher, ela não tem filho, porque o seu marido é muito velho. Aí ele fala assim, ok, aí ele foi lá na mulher e falou assim, daqui 1 ano, eu vou viajar e quando eu voltar, sobre os teus braços você vai ter uma criança.
Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Às vezes quando você serve a Deus simplesmente porque você ama a Deus, muitas vezes você nunca vai pedir nada para Ele, mas você pode ter certeza, Ele vai procurar uma oportunidade para te abençoar. Às vezes você não quer nada, mas aquilo que você não quer, de repente Ele vai multiplicar, de repente Ele vai colocar algo na sua mão que na verdade você nem sonha, você nem pensou, mas quando Ele faz, é dessa forma que Deus trabalha, quando nós decidimos sermos canais de bênção na vida dos outros. Fala para a pessoa do seu lado, você é uma bênção. Fala independente do que você está passando. Você pode estar com muita raiva agora, mas você continua sendo uma bênção. Você pode estar passando um momento de cansaço, você pode estar passando por um momento de desânimo, mas você é uma bênção. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Mas eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente, falando a história de um homem de Deus, que ele passou por um momento de muita tribulação na sua vida, de dificuldade. Na verdade ele passou por um momento de luto, mas ele não pôde parar a sua vida, porque ele precisou ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu gostaria que você fosse assim como esse homem, na vida de outras pessoas, porque nós estamos num momento evangelístico, e nós passamos por tantas dificuldades, mas você pode ter certeza que no meio das suas dificuldades, tem uma pessoa esperando ouvir a sua voz falando, Deus tem algo para você. Você pode ter certeza, tem alguém esperando para você, Deus vai restaurar o seu casamento, independente do que você está passando. Às vezes você pode estar passando uma crise financeira, e aí vem uma pessoa reclamar para você da crise financeira, e a sua é maior que a dela, mas ela só está esperando você falar, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Por quê? Porque independente do que você está passando, você sempre é uma bênção. E eu gostaria de compartilhar, falar sobre a vida de Jesus. Jesus, eu não sei se você sabe, um dos maiores milagres que Jesus concedeu para uma multidão e para os seus discípulos, foi antes de um momento de luto, foi antes de um momento de muita dificuldade emocional. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 14, verso 22 e 33, aqui fala Jesus andando sobre as águas. Depois eu gostaria de você entender todo um contexto. 22, fala o seguinte: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem diante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Você vê, Jesus queria orar sozinho. Alguém aqui já quis ficar só? É casado, tem um monte de mãe, eu quero ficar só. Que Jesus aqui está falando, quis orar sozinho, mas não conseguiu. Vamos lá. Ao cair da tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, de uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E todos com medo gritaram. Mas Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, mande andar sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começaram a afundar, e gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu as mãos e o segurou e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou? E subindo ambos no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor és filhos de Deus. Meus irmãos, isso aqui foi algo poderoso na vida de Jesus em relação aos seus discípulos. Mas se você entender o contexto disso, o que Jesus estava passando, agora eu quero perguntar para você: o que você faz quando você está no momento de luto? O que você faz quando está no momento de dificuldade? Quando você está desanimado? Quando você está cansado? Quando você está frustrado? O que você geralmente pensa em fazer? Geralmente, o que geralmente nós pensamos em fazer é desistir.
Geralmente nós pensamos, às vezes nem desistir, às vezes, eu quero ficar só, não quero falar com ninguém. Simplesmente entro no meu quarto, fico lá e não quero falar com ninguém. E foi o que aconteceu com Jesus. A palavra de Deus fala, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia mais ou menos, em Mateus capítulo 14, verso 9, para você entender todo um contexto. Som. 1, 2, 3. E eu gostaria de, na verdade, compartilhar esse do verso 22 ao 33, mas é muito importante você entender o contexto. Olha só, a palavra de Deus fala que Jesus, ele um dia recebeu uma notícia, que o seu primo havia morrido. Vamos lá, Mateus capítulo 14 fala, e o rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu a ordem para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dado à jovem, e ele levou a sua mão. Então vieram os discípulos de João e levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo disso, tal. Meus irmãos, se você entende aqui, foi um dos maiores milagres que Jesus operou no seu ministério. Olha o que aconteceu, a palavra de Deus fala que Jesus, ele soube que o seu primo havia morrido, João Batista. Você percebe, a palavra de Deus fala que os discípulos de João foram lá, sepultaram João Batista, e depois foram até Jesus e falaram, João Batista morreu. E a palavra de Deus fala que Jesus, quando soube dessa notícia, para onde que ele foi? Ele foi para o deserto, ficar só. O que você faria quando você tem um momento de perda? Quando você tem um momento de dificuldade? Jesus, ele estava passando um momento de dificuldade, um momento de luto. E ele quis ficar só, porque querendo ou não, por mais que ele era o filho de Deus, o seu primo, naturalmente falando, havia morrido. E é interessante que, se você continuar lendo, o que ele fala? Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. O que acontece logo em seguida, depois que Jesus, ele soube que o seu primo havia morrido? Ele foi para casa, ele chegou no quarto, se trancou. E a palavra de Deus fala, esse aqui é um contexto, no contexto aqui a palavra de Deus fala que ele entrou num barco, e ele foi para o deserto ficar só, ele estava em luto. E a palavra de Deus fala que, de alguma forma, as pessoas que estavam ao seu redor, ou a multidão, descobriram para onde Jesus ia. E a palavra de Deus fala que a multidão chegou nesse deserto antes de Jesus. E a palavra de Deus fala que quando Jesus ele chegou no deserto, a palavra de Deus fala que a multidão toda estava lá esperando Jesus. E é interessante que a palavra de Deus fala que Jesus, fala em Marcos, que Jesus, quando viu aquela multidão, ele viu que aquela multidão fosse como ovelhas sem pastor. O que aconteceu logo em seguida? Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão. Mas antes ele estava em luto. Mas por que ele saiu do seu luto para alimentar uma multidão? E nós precisamos entender, meus irmãos, toda circunstância exige algo. Aquela circunstância exigia um pastor. Aquele pastor estava em luto, mas ele decidiu amparar as suas ovelhas. Você sabe o que acontece com uma ovelha que não tem pastor? É a mesma coisa que eu falei aqui para você no começo. É o que aquela mulher fez para Eliseu. Uma ovelha sem pastor, ela não tem direção, não tem proteção, não tem vitória, não tem senso de propósito, não tem alimentação, não tem vida de Deus. E é interessante que Jesus, quando ele viu aquilo, porque Jesus ele sabia, eu sou bênção. Independente do que eu estou vivendo, eu sou uma bênção, eu sou um instrumento de Deus na vida dos outros. E a palavra de Deus fala que aquela circunstância exigiu o quê? Um pastor. Deixa eu te falar uma coisa. O que a circunstância hoje exige da sua vida? Exige um homem de Deus.
exige uma mulher de Deus, independente do que você está passando, independente daquilo que o estado emocional que você está vivendo. Toda circunstância exige um homem de Deus. Às vezes a circunstância no nosso meio está exigindo o quê? Um líder de célula. Às vezes a circunstância está exigindo o quê? Um líder de treinamento. Às vezes a circunstância está exigindo o quê? Um anfitrião. E se você não atender a circunstância, você pode ter certeza, você está inibindo, você está impedindo que a bênção de Deus flua através da sua vida, independente daquilo que você está passando. E é interessante que Jesus, estando no luto, ele se compadeceu, porque naquele momento de maior crise da sua vida pessoal, perdendo uma pessoa tão querida, tão amada, naquele momento a circunstância exigia um pastor. Por quê? Porque aquela multidão era pastor que não tinha ovelhas. Deixa eu te falar, não vou falar de agora, mas você pode ter certeza, até o final do ano, a circunstância exige líderes de célula, anfitriões, líderes de treinamento e anjos da guarda. E cadê eles? Cadê eles? E eu garanto para você, eles estão aqui. Mas alguns estão desanimados, uns estão magoados, outros estão frustrados, outros estão decepcionados. Mas a circunstância continua exigindo um líder de célula, um anfitrião, um líder de treinamento, um discipulador, um obreiro e um pastor. Porque independente do que você está passando, você é uma bênção e precisa ser um canal de Deus na vida dos outros. Agora você imagine se Jesus ele simplesmente entrasse no barco e fosse para um outro deserto. Uma multidão não seria abençoada. E é interessante, o que aconteceu? Jesus ele vai lá e multiplica. A palavra de Deus fala que ele vai lá e simplesmente alimenta a multidão. O que acontece? Vamos ler novamente no verso 22, 14, verso 22. Logo a seguir, o que é logo a seguir? Depois da multiplicação dos pães e peixes. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto descia das multidões. Você percebe que Jesus, o que aconteceu? Logo em seguida, ele queria ficar sozinho, ele queria ter um tempo sozinho, ele não conseguiu por conta da multidão que não tinha ovelha, mas ele queria ficar sozinho, ele queria orar. E a palavra de Deus fala que aí vem a primeira coisa que tem na minha vida e na sua vida. Deus ele libera uma palavra sobre os seus discípulos. Qual é a palavra que ele libera sobre os seus discípulos? Deem continuidade, vão aderente. Nós passamos por uma conferência poderosa. E qual foi a palavra que Deus liberou aos seus discípulos depois da multiplicação do pão e do peixe? Entre no barco e atravesse o mar. E é interessante que essa palavra, meus irmãos, é para todos que consideram-se discípulos de Jesus. Você veio de uma conferência poderosa, agora você entre na célula e multiplique essa célula. Essa é a palavra para todo mundo. Às vezes você pode ser o líder de célula, mas às vezes você pode ser um líder de treinamento eternamente, você pode ser um membro eternamente, mas a palavra de Jesus é essa: entre no barco, entre numa célula, se envolva no meu corpo e atravesse o mar. A conferência já passou, eu tenho coisas novas para você. Essa foi a primeira palavra que Jesus deu aos seus discípulos, depois que ele multiplicou os pães e os peixes. E outra coisa que nós precisamos entender: toda a resistência que nós enfrentamos, meus irmãos, sempre está associada com o quê? Com a nossa palavra, com a palavra que um dia nós recebemos. Está lá na minha mesa. Se você for lá na minha sala agora, você vai ver, tem um bolo de envelopes, de alvos, que você, quem preencheu me entregou para mim constantemente. Eu leio e releio, oro em cima, porque para intensificar. Porque de alguma forma, meus irmãos, uma coisa que você não pode esquecer, da palavra que um dia Deus liberou sobre a sua vida. Você não pode se esquecer da palavra que nós recebemos no começo desse ano, que tem a ver com esse ano. Você não pode se esquecer da palavra ou do evento que aconteceu no começo desse ano, há 3 semanas atrás. O que aconteceu? Qual foi a palavra? É o ano das portas abertas. E por que não está aberta? Ao contrário, está mais fechada do que antes. Alguma coisa está acontecendo, porque toda a resistência é em cima da palavra que nós recebemos. O problema é quando nós esquecemos as palavras que um dia nós recebemos. A palavra que nós temos para esse ano, o que é? É o ano de portas abertas. Tem portas fechadas na sua vida, você pode ter certeza. Não é porque o Senhor não está abrindo, mas é porque há alguma resistência em cima disso. O que fala no verso 24? Vamos lá.
Entretanto, o barco estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Meus irmãos, é interessante, como eu falei para você, toda resistência sempre é contra a palavra que um dia você recebeu sobre a sua vida. Às vezes, e o que é vento contrário aqui? O vento contrário é tudo aquilo que impede de você um dia usufruir, ou de um dia você trazer a realização, a palavra de Deus sobre a sua vida. O que é o vento contrário? O vento contrário é o vento contrário da carne, porque a carne vai fazer de tudo para que, na verdade, você não, de forma da questão de disciplina, a carne vai fazer de tudo para que você, não, na verdade, não se envolva com a obra de Deus. Esse é um vento contrário. O outro vento contrário, o que é? É o diabo. O diabo, de todas as formas, vai fazer que você tenha dúvida, que você não entenda, que você não compreenda, que você abra mão, que você queira viver o seu luto, que você queira viver o seu cansaço, que você queira viver a sua frustração. E o que é isso? Isso é vento contrário. O que é vento contrário também? O vento contrário é o mundo, são as coisas que estão no mundo, são prazeres mundanos que, na verdade, mais atrapalham a sua vida, mais confundem a sua mente do que outra coisa. Isso são ventos contrários. E, na verdade, os ventos contrários justamente vem, às vezes, para atordoar você, para gerar dúvida no seu coração, porque um homem de Deus, ele vive com fé, mas o que o diabo faz? Gera dúvida. Será se realmente isso é de Deus? Será se essa resistência é para eu desistir daquilo que Deus falou que iria acontecer? Será se é tudo isso realmente? Então, na verdade, toda resistência, e o que aconteceu com os discípulos? Eles tinham uma palavra. Qual que era a palavra? Entra no barco e atravesse o mar. Mas o que aconteceu? No meio da tempestade, no meio do mar, abre-se uma tempestade. No meio do mar, a palavra de Deus fala que eles ficaram presos, por tamanho eram as ondas e ventos, contrários àquilo que eles deveriam seguir. O que nós devemos fazer nessa hora? Aí vem o verso 25 e 27. Nós não podemos rejeitar a bênção de Deus para resolver os nossos problemas. Você sabia disso? Muitas vezes as bênçãos que vêm para resolver os nossos problemas, muitas vezes nós rejeitamos. Olha o que fala no verso 25 e 26. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre as águas. Imagina, aí Jesus, ele viu o vento contrário, e a palavra de Deus fala que Jesus foi andando sobre as águas. E aí o que fala no verso 26? E os discípulos, porém, vendo andar sobre as águas, sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. Em outras palavras, os discípulos, de alguma forma, estavam rejeitando a ajuda de Deus para resolver os problemas deles. Muitas vezes, quando você está passando por uma dificuldade, você pode ter certeza, é que às vezes a gente acha que a bênção de Deus é você ganhar na loteria, é você ser sorteado lá num cupomzinho que você fez no mercado e ganhar um ano de mercado de grátis. Mas na verdade Deus, ele vai enviar uma pessoa simplesmente para resolver o seu problema. E o próprio Jesus, ele veio para resolver o problema dos seus discípulos. Mas os seus discípulos estavam rejeitando porque não entendiam a forma de Jesus agir. E você precisa entender a forma de Jesus agir. Você precisa entender a forma de Jesus se manifestar na sua vida. Abre lá em Marcos capítulo 3, verso 48. Por que Jesus, ele veio de encontro aos discípulos? Por que Jesus, ele saiu do monte e começou a andar? A palavra de Deus fala que o mar, ele tinha 11 quilômetros de comprimento, né? De comprimento. O cara era triatleta, né? Então você percebe, a palavra de Deus fala, por que Jesus, ele andou sobre as águas e foi sentido aos discípulos? Por quê, meus irmãos? Alguém sabe responder? O que fala em Marcos capítulo 6, verso 48? Marcos, a mesma história, num contexto diferente. Olha o que ele fala. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tornar-lhes a dianteira. Meus irmãos, Jesus, ele só foi ao encontro dos seus discípulos, não era porque o mar estava contrário, mas foi porque os discípulos estavam remando em um mar contrário. O que é remar na palavra de Deus aqui?
Remar fala da sua força natural. Remar fala da sua habilidade natural. Remar fala daquilo que você pode fazer. Remar fala dessa sua situação financeira. Se eu estou bem financeiramente, eu vou adorar a Deus. Se eu estou bem financeiramente, eu vou dizimar. Se eu estou bem financeiramente, eu vou fazer isso. Se eu não tenho nada na minha agenda, então eu vou liderar. O remar é isso. É interessante que o que levou Jesus a sair do monte e andar sobre as águas não foi o vento contrário, mas foi ver os seus discípulos remando com a sua própria força contra o vento contrário. E por que Jesus andou sobre as águas? Porque de alguma forma ele tinha que mostrar para os seus discípulos que na verdade a forma de nós enfrentarmos os ventos contrários, que os ventos contrários aqui nós entendemos que são resistências sobrenaturais sobre a nossa vida, e nós precisamos entender, Jesus de alguma forma precisava ensinar para os discípulos, esse tipo de resistência não é habilidade natural, esse tipo de resistência não é com questão financeira, esse tipo de resistência não é com uma habilidade que você vai adquirir lá no SESI ou na faculdade ou um coach. Esse tipo de resistência só vai ser resolvida na minha força e não na sua força. Por isso que Jesus andou sobre as águas, para que eles pudessem entender, essa resistência não era natural, era uma resistência sobrenatural. Você pode ter certeza, porque ventos contrários, meus irmãos, você vai sempre passar. Primeira coisa que nós aprendemos lá no encontro, o que é? Nós precisamos aprender a vencer o diabo, a carne e o mundo. Então essas coisas não vão sair, só quando nós formos para a eternidade, porque hoje nós estamos num mundo totalmente amaldiçoado, um mundo totalmente condenado, mas a palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores, que maior é aquele que habita em mim em nós do que aquele que habita no mundo. Então Jesus, quando ele viu seus discípulos querendo edificar a sua casa na força do seu braço, ele veio de encontro. Às vezes você quer fazer isso, muitas vezes você está querendo liderar a sua célula na força do seu braço. Às vezes você parece que está liderando e as pessoas não respondem. O que você quer fazer? Você quer remar na força do seu braço? Parece que tudo que está acontecendo é tudo contrário, as pessoas não respondem, não sei o que. Aí de repente você quer fazer alguma coisa você quer fazer alguma coisa na força do seu braço, você quer ajudar Deus, você quer ajudar Jesus a realizar a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Nessa hora você pode ter certeza que Jesus vai aparecer na sua vida de forma sobrenatural. Mas não é por conta de ventos contrários, porque Ele está vendo que você está querendo edificar na força do seu braço. Quantas pessoas vêm perguntar para mim: eu quero empreender, quero fazer isso, quero fazer aquilo. A primeira coisa que eu sempre falo: não faz na mídia, não vai querer fazer na força do seu braço, vai buscar o Senhor. Você pode ter certeza que na hora que o Senhor vê você remar na força do seu braço, Ele vai ao seu encontro. Não é por conta de vento contrário. Por quê? Porque tudo que nós edificamos é na força de Deus. Há 3 semanas atrás nós ministramos que o poder de Deus, ele se manifesta, ele repousa quando você reconhece: eu não tenho capacidade, eu não tenho disponibilidade, eu não tenho condição, eu não sei. Quando você entende isso, o que acontece? A palavra de Deus fala que nessa hora o Senhor se manifesta. É interessante que eu estou falando aqui, que o Senhor Jesus, ele se manifestou de uma forma sobrenatural, porque os seus discípulos estavam querendo cumprir ou trazer à realidade a palavra dele de forma natural. Você que é líder de célula, as coisas não estão acontecendo, e você começa a reclamar, fala de terceiro, fala da gente, do líder, do liderado, dos membros. Mas deixa eu te falar uma coisa: pare de remar com a força do seu braço. E se você está remando com a força do seu braço, você pode ter certeza, Deus já se manifestou nessa situação de forma sobrenatural. Mas o problema, assim como os discípulos, às vezes você pode gritar: não sei! E numa dessa você está rejeitando a ajuda de Deus sobre a sua vida. O Senhor nunca vai te ajudar, presta bem atenção, o Senhor nunca vai te ajudar de forma natural. Uma coisa que é edificada de forma sobrenatural. Não adianta você fazer escândalo, não adianta você ir para a mídia, falar para todo mundo assim indignado. Não adianta. Tudo que nós fazemos é de forma sobrenatural. E Jesus só saiu do seu monte. Jesus estava em luto, meus irmãos. Jesus estava ali orando ao Senhor. Não sei o que ele estava orando, mas ele estava só. Ele falou: eu quero estar só. E foi lá para o monte orar. Mas de alguma forma, quando ele viu os seus filhos edificando a sua casa na força do seu braço, ele foi em direção a eles.
Sabe, que o Senhor possa vir em direção a vocês. Quando que Ele vai vir? Quando você reconhecer: eu não consigo, eu não sou forte, eu sou fraco. Agora, quando você reconhece que você é forte, o que vai acontecer? Quando o Senhor se manifestar, você vai fazer que nem os discípulos: é um fantasma, é um enviado do diabo, é não sei o que, não sei aonde. Por quê? Porque tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida é uma obra sobrenatural. E aí depois vem o verso 27 e 28, vem a segunda palavra. Lembra, Jesus, Ele só vai ao seu encontro, ou Ele só vai se manifestar. E qual é o objetivo de manifestar? Falando para você: oi, eu liberei a palavra, mas é eu que vou trazer a realidade à palavra. Oi, eu que chamei você para liderar, e é eu que vou liberar unção na sua vida. Oi, eu que chamei você para liderar, e é eu que vou te dar direção. Oi, eu te chamei para empreender, e é eu que vou liberar os melhores clientes sobre o seu empreendimento. É o que o Senhor estava falando para os discípulos. E aí depois vem a segunda palavra. Qual foi a primeira palavra? Entra no barco e atravesse o mar. Aí depois veio a segunda palavra. Essa foi a primeira. A segunda palavra, verso 27 e 28. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí e ande sobre as águas. E Jesus disse: venha. Qual que é a segunda palavra, meus irmãos, que o Senhor liberou? Que a segunda palavra já não era para todos. A primeira palavra, o que era? Entra numa célula. Entra numa célula que eu vou te abençoar. Entra numa célula que você vai ser instrumento de bênção na vida de outros. Só sendo membro de célula você vai ser uma bênção na vida de outros. Entra numa célula, vai lá, compartilha aquilo que Deus fez na sua semana. Vai lá, compartilha aquilo que você viu no seu devocional. Vai lá, compartilha o que Deus falou com você lá na palavra no culto de celebração. Compartilha, vai lá. Essa foi a primeira palavra. Essa palavra é para todos. Vai lá, vai congregar, vai ter comunhão com os santos. Essa foi a primeira palavra. Mas a segunda palavra, meus irmãos, qual que foi? Venha, pode andar sobre as águas. E essa segunda palavra não é para todos. A segunda palavra, meus irmãos, é para aqueles que estão dispostos a sair da zona de conforto. A primeira palavra, o que é? Entre no barco. Porque estar numa célula é zona de conforto. Mas se você está na célula pela primeira vez, não é zona de conforto, não. Eu lembro quando eu liderava eu era membro de uma célula, e a minha líder chamava Flávia. E ela pegou, eu lembro que estava no culto de domingo, ela chegou e falou assim: ô Fábio, você pode compartilhar a célula semana que vem? Eu morri de vergonha de falar em público, falei: posso. Ela catou a folha, está aqui, compartilha lá semana que vem. Não tinha um WhatsApp para você passar. Aí, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu fiquei, lia. Era uma página assim, relia, tal. Eu suava frio, como que eu vou fazer se as pessoas não entenderem, não compreenderem e tal, não sei o quê. Porque eu tive que sair da zona de conforto só para ministrar. Mas chegou um momento na minha vida que só compartilhar a célula, para mim, era a zona de conforto. Aí o Senhor tinha algo mais: sai agora da célula, multiplica essa célula. E é interessante que a segunda palavra que Jesus liberou ali sobre Pedro, não foi para todos, foi para quem? Para Pedro. Por isso que Pedro, ele foi um líder de célula, porque de todos que estavam no barco, só ele, de alguma forma, queria andar por águas mais profundas. Mas na verdade Pedro não queria andar por águas mais profundas. O que Pedro queria era uma coisa: eu quero fazer o que Jesus faz, eu quero comer o que Jesus come, eu quero desfrutar daquilo que Jesus desfruta, eu quero ter a mesma realidade que Jesus teve. E para ter a mesma realidade que Jesus teve, você vai precisar ir para águas mais profundas. Então, não é que Pedro queria andar sobre as águas. Na verdade, o que Pedro queria era se aproximar de Jesus. Mas quando você sai do barco, sai da sua zona de conforto, uma coisa vai ser exercitada na sua vida: fé. Não tem como você ir para lugares mais altos e a sua fé não for exercitada. Só uma pessoa naquele barco teve oportunidade de exercitar a sua fé. Foi quem? Foi Pedro. E a fé era pequena. O que Jesus falou para Pedro? Sua fé é muito pequena, Pedro. Sua fé é muito pequena. Realmente, a fé de Pedro era muito pequena, mas foi o único que tinha fé. É o que fala lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Se de fato,
sem fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torne galardoador. O que está falando? Quem paga o salário, recompensa dos que buscam. O que o Senhor está falando? Aqui só existe uma forma de você agradar a Deus, através de fé. E o que Ele fala? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. É interessante, o que aumentou a fé na vida de Pedro? Não foram as circunstâncias, foi a proximidade dele com Jesus. O que Hebreus aqui está falando? Que para você se aproximar de Deus, inevitavelmente a sua fé precisa aumentar. E ele fala, quando a sua fé aumenta, você vai ter uma experiência com Deus galardoador. Ele vai te recompensar. De alguma forma ele vai procurar uma área da sua vida para abençoar. Por que ele está falando? Porque essa é a forma de nós agradarmos a Deus, se achegando para Ele. Toda vez, e como pastor que eu faço para me aproximar constantemente de Deus? Tendo experiências sobrenaturais com Deus. Hoje você é um líder de célula, eu não sei, você é um membro de célula. Você está no seu barquinho, mas eu creio que até o final do ano, o Senhor já liberou uma palavra. Sai do barco e ande sobre as águas. Para quem que é essa palavra? É para aqueles que querem se aproximar de Jesus. Aqueles que querem se aproximar de Jesus, inevitavelmente vai precisar exercitar a sua fé. E ao você exercitar a sua fé, você vai ter uma experiência com Deus galardoador que Ele fala. Porque Deus recompensa. Foi exatamente o que Eliseu fez com aquela mulher. Eu decidi. Então deixa eu te falar, hoje você está empreendendo. Hoje você na verdade é um profissional. E Deus está impelindo no seu coração para você empreender algo. Mas para você empreender algo, o que você precisa fazer? Sair do barco e andar sobre as águas. Mas para que você faça isso, você não precisa ter mais dinheiro. Você não precisa fazer planejamento no papel, e aí, agora eu posso ir. Não, simplesmente é o que Jesus falou. Venha, abra. Pode liderar. Você vai ser o próximo líder de treinamento. Abra a sua casa, que as comportas do céu vão ser liberadas sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre as suas finanças. Você vai ser o próximo anfitrião. O que o Senhor está falando? O Senhor está falando a segunda palavra. E a segunda da palavra é para aqueles que querem mais de Deus. Para aqueles que na verdade entenderam que eles querem se aproximar, que as experiências do passado foram muito boas. Mas eu quero mais. Mas eu quero mais. E quantos estão dispostos, meus irmãos, a pedir mais? Mas pastor, e se eu cair? E se eu falhar? Aí a palavra de Deus fala que quando Pedro estava andando sobre as águas, ele olhou para o lado, ele olhou para o outro, era o vento, era o mar, e de repente ele afundou. A palavra de Deus fala que prontamente ele pegou as mãos de Pedro e levantou Pedro. Deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. É só quem acredita que na hora da crise, que quando gritar socorro, vai ter socorro que vai sair do barco. Porque quando ele afundou do mar, o que Pedro falou? Socorro, Jesus! E veio as mãos de Jesus e levantou ele. Então você pode ter certeza, a sua fé vai ser exercitada. Pastor, eu tenho pouca fé, eu tenho tanta dificuldade. Não tenha. Se a sua fé é pequena, é o necessário. E se por algum momento nessa caminhada para você empreender, para você liderar, para você casar, para você fazer alguma coisa na sua vida, se de alguma forma acontecer como aconteceu de Pedro, pode ter certeza, prontamente Jesus vai estender a mão sobre você e vai te levantar e vai colocar você na mesma posição que a dele, olhos nos olhos. Por que isso, meus irmãos? Essa é a segunda palavra para mim e para você. Saia do barco. Hoje, você continuar liderando uma célula é zona de conforto, para outros não é. Hoje, para você ser membro de célula, é zona de conforto. Para outros não é. Eu não sei. Qual que é o seu barco? O que é a zona de conforto para você? Às vezes, como eu falei para você, às vezes está numa vida profissional. E o Senhor está te impelindo você a abrir algo pessoal. Você empreender. Mas para que você empreenda, você precisa sair do barco. E para que você saia do barco, você precisa exercitar a sua fé. E para você exercitar a sua fé, você precisa se aproximar de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você vai desfrutar de um Deus que nem todos desfrutam. É um Deus galardoador. Vai ser que nem Eliseu. Eu vou procurar uma área. Não, Felipe não pediu nada, mas eu preciso tal, não sei o que. Alguma coisa eu preciso, vou abençoar. De alguma forma, eu vou abençoar a vida dele.
de Deus. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. E eu quero terminar com Mateus capítulo 14, verso 33. Qual que é o tema da palavra? Qual que é o tema da palavra? A bênção de ser uma bênção. Lembra que tudo isso aqui que aconteceu começou porque Jesus estava em luto, porque o seu primo havia morrido. Ah não, ali pode. Eu pensei que era o Michel chorando, mas não é não. Aleluia. Mateus 14, verso 33, presta bem atenção nisso, meus irmãos. Pastor, mas eu não quero sair do barco. Eu quero continuar na zona de conforto. Pode ficar, mas você continua sendo uma bênção. Pastor, eu não quero liderar. Eu não quero abrir mão das coisas lá do mundo. Pode ficar, mas você continua sendo uma bênção. E na verdade, nem todos aqui precisam liderar. Somente um. Mas essa palavra é para aqueles que querem, em uma medida maior, uma posição maior do Senhor. A palavra de Deus fala que só Pedro pediu para Jesus aquilo que os outros não tiveram coragem de pedir. Senhor, eu quero ter a mesma realidade que a sua. A palavra de Deus fala que Jesus, quando foi aos céus, o que ele falou? As obras que eu fiz, vocês vão fazer, e obras ainda maiores vocês vão fazer. Se a gente não consegue fazer nem as mesmas obras que Jesus, nós estamos aquém de Jesus. Você concorda comigo? Porque ele falou que nós devemos fazer coisas além. Olha só o que acontece. E a palavra de Deus fala, vamos ler do verso 32. Vamos lá, verso 32. E subindo ambos, quem que era? Pedro e Jesus, no barco, o vento cessou. Acabou a crise. Acabou a crise. Às vezes, quando que a crise vai terminar? Quando você começar a liderar. Quando você abrir a sua casa. Quando você for o anfitrião que Deus te chamou para ser. Quando você envolver o seu coração nas coisas de Deus, a crise vai acabar. Mas não é a sua crise, é a crise de outras pessoas também. Olha só o que aconteceu. E o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram a Deus. Quantos que saíram do barco? Um. E quantos adoraram ao Senhor? Todos. Depois o que ele falou? Verdadeiramente, todos os discípulos, vendo aquilo com seus olhos, falaram: verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus. Essa é a maior bênção. Não é você ser exaltado, é quando as pessoas veem você trabalhando e falam: glória a Deus, porque o Senhor enviou você para me abençoar. Glória a Deus que no momento de maior crise, o Senhor me enviou um anjo, e esse anjo é você. Sabe, Pedro, quando entrou no barco, ele levou os discípulos que não saíram do barco a enxergar Jesus como nunca haviam enxergado, que até então eles nunca falaram: Jesus, verdadeiramente você é o Filho de Deus. Mas depois que Pedro andou sobre as águas e depois voltou com Jesus para o barco, todos os discípulos olharam e falaram: verdadeiramente, ninguém falou de Pedro, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Agora você imagina, eu estou falando de um homem que decidiu liderar. Um homem que decidiu sair da zona de conforto. Um homem que mesmo no momento de crise, decidiu parar o que estava fazendo, parar o seu luto, para abençoar uma pessoa. E quando ele abençoou essa única pessoa, outros 11 foram abençoados e tiveram revelação de quem era Cristo. Essa é a verdadeira bênção. Você expressar Cristo para os seus amigos, para os seus familiares. Gostaria que você se levantasse. Mas nós vamos louvar, mas eu quero fazer um apelo. Como eu falei, nós estamos no momento evangelístico. Enquanto nós estivermos louvando, eu quero fazer um apelo. Qual que é o apelo? Para você que quer sair do barco, para você que quer mais o Senhor, para você que assim como Pedro, quer se aproximar de Jesus.
Você pode ter certeza, toda vez que você querer fazer algo na força do seu braço, Deus vai se manifestar. Mas o apelo qual que é? Eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero liderar uma célula. Eu quero abrir minha casa para ser um anfitrião. Eu quero pelo menos ser um anjo da guarda. Eu quero ser instrumento de bênção na vida de outros. Como eu falei para você, eu não sei o que você está passando. Você pode estar passando por crise, você pode estar passando por um momento depressivo, você pode estar passando por momentos de dúvida, mas você continua sendo bênção de Deus. Você continua sendo instrumento de bênção na vida de alguém. Só precisa de uma coisa hoje: saia do barco. E quando você sair do barco e voltar para Ele, você pode ter certeza, todos os seus amigos, todos que estão ao seu redor, assim como os discípulos, vão falar: verdadeiramente eu vou servir ao Senhor. Hoje eu decido ser discípulo do Senhor Jesus. Hoje eu decido ser inserido no corpo de Deus. Hoje eu decido descer as águas. Hoje eu decido ser inserido na cela. Essa é a maior bênção, meus irmãos. Existem outras bênçãos que para mim é de segundo escalão, que é casa, carro, todas essas coisas. Isso é bênção. Mas existe uma maior bênção quando a pessoa olha para a sua vida e vê Cristo. Porque ninguém falou de Pedro, todos falaram: verdadeiramente Jesus é Filho de Deus, e Ele foi exaltado. E a palavra de Deus fala que todos naquele barco adoraram a Jesus. Todos naquele barco adoraram a Jesus. Essa é a bênção de você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Eu sei que toda semana daqui eu prego que Deus vai liberar uma bênção na vida de você, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas hoje vai ser ao contrário. Hoje você que quer sair do barco para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas, eu quero que você venha aqui na frente e adore ao Senhor. E eu quero orar por você. Pastor, eu estou passando por um momento de dificuldade. Se no momento de luto Jesus fez o que fez, imagine quando você estiver bem. Mas interessante que mesmo no momento de luto, Jesus, ele operou os 2 maiores milagres do seu ministério: andou sobre as águas e multiplicou pães. Então, o fato de você estar passando por uma dificuldade não invalida o fato de você ser uma bênção e ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Por que eu estou fazendo esse apelo? Porque nós vamos passar por 2 encontros, estamos passando por eventos evangelísticos nas nossas células, mas nós precisamos de trabalhadores. A colheita vai ser muito grande, mas nós precisamos de trabalhadores. Nós precisamos, são aqueles que falam assim: olha, eu trabalho, eu estou cansado, eu estou exausto, mas eu quero sair do barco. Eu quero sair do barco. Eu quero sair do barco. E a verdadeira renovação na sua vida e na minha vida, o que é? É você ver pessoas sendo salvas por Senhor Jesus. Isso traz renovação para a sua alma.